Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Nos últimos dias, o coração egoísta do ser humano diz quem merece ou não ser salvo, quem faz parte ou não do rebanho do Senhor. Tu, porém, lembrará da missão outorgada a todo cristão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Então, esse é o nosso terceiro episódio do podcast Tu, Porém. E eu não estou aqui sozinha, estou aqui com a minha amiga Gabi. E aí, Gabi, como você está? Oi, gente, tudo bem? Mais um podcast aqui com vocês. Estou muito feliz pra gente continuar essa jornada. E eu também não estou sozinha, eu estou aqui com o nosso diretor jovem, Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, não estamos sozinhos aqui em mais um episódio, né, do nosso podcast. E eu estou aqui com a minha grande amiga Fernanda, que é amante de livros, né? Com certeza. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz da nossa conversa no podcast. Espero que ela tenha sido uma bênção. E eu tô aqui com a minha irmã Paulinha, então bora lá bater um papo sobre esse livro maravilhoso. Bora lá. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, A Visita dos Magos. Eu não sei vocês, mas já tinha ouvido falar que os magos não eram magos, mas aí depois eu li esse livro, fui estudar, e eles eram magos sim, eles eram astrônomos. E vocês também tinham aprendido algo nesse Com certeza. Sim. Acho bem interessante a gente falar sobre isso, né? Porque tiram um pouco da ideia do que muitas pessoas contam, né? Ah, eram somente 3 magos, eram reis magos, né? Então, acho interessante, né? E Ellen White, ela fala muito bem aqui quem eram esses magos, né? Muito interessante mesmo. E um ponto dentro disso é que nas representações dos filmes sempre são 3 reis magos, mas a gente nem sabe a quantidade também, né? Já começa aí. Mas um ponto importantíssimo é que eles não eram judeus. Eu também achei muito legal. A Ellen White fala que eles eram, assim, pessoas bem estudiosas, né? Eles estudavam ali a natureza, as estrelas. Eles também eram filósofos. E eles tiveram, o que eu achei, assim, fantástico, é que com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, eles tiveram a curiosidade de usar isso para aprender sobre as coisas de Deus, né? Tanto que eles foram lá, a gente vai ver que eles descobriram lá a estrela, começaram a seguir, mas tudo isso foi porque eles foram lá, eles quiseram, eles buscaram, né? Então eu achei isso muito legal neles. Isso pra mim é um alerta pra gente, porque até a Ellen White fala no livro, né, que os judeus consideravam esses homens pagãos, mas eles não eram judeus, eles não tinham nascido israelitas, mas como a Gabi falou, eles eram estudiosos, e aí pela ciência e de tanto estudar, eles também chegaram ao conhecimento do Messias, e eu acho isso interessante porque logo no nascimento de Jesus, a gente tem Jesus mostrando a que veio, né, porque no episódio passado, né, a gente estudou que os pastores foram ver, né, o menino Jesus, eram pastores judeus, e aí no episódio de hoje nós estamos vendo que pessoas que não eram judias, eram de outra nacionalidade que nós não sabemos, também foram lá. Isso mostra desde o início que a nossa missão é falar do evangelho a toda tribo, nação, povo e língua, né? Jesus, ele não faz acepção por nacionalidade. O fato dos judeus serem o povo escolhido, né? Israel é o povo escolhido,
traz a eles uma responsabilidade. Não que eles são melhores, não que eles estão acima, mas eles têm essa responsabilidade, assim como nós agora, o povo cristão, né, também, povo escolhido também, nação eleita, santo, sacerdócio santo, né, que Paulo fala. Nós temos essa missão de proclamar a todos sobre Jesus. E eu acho que isso, complementando um pouco o que a Paulinha falou, é um reflexo, né, do que tá lá em Atos 10. Eu acho que a visão, quando Pedro estava em dúvida se a mensagem tinha que ser levada para os gentios ou não, aí Deus fala, Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então, acho que isso é um reflexo de que a mensagem do evangelho é para todo mundo. Eu também achei, assim, muito interessante, no livro fala que Deus, ele queria que as pessoas soubessem da sua vinda, né? Ele deixou ali na palavra todas as profecias e tudo mais, porque ele queria que todas as pessoas soubessem. Mas nós sabemos que, por exemplo, o seu povo judeu, eles não sabiam, eles não estavam ali sabendo. Eles não estavam sendo conhecedores da palavra. E por isso Deus, ele deu o entendimento ali àqueles magos, porque eles de coração quiseram fazer essa busca, né? E eu acho interessante porque a gente vê aqui que Deus, ele não é um Deus de barganha, né? Ele não é um Deus que tá vendo só ali, só o seu povo, só ali quem tem autoridade, mas ele vê quem tem um coração sincero para estar ali aprendendo as suas verdades. É até vergonhoso a gente pensar, né, que ali os magos, eles ficaram sabendo ali da sua vinda e tudo mais, e aí, durante a sua viagem ali, seguindo aquela estrela, chegou um momento ali que eles chegaram a Jerusalém e eles não conseguiam mais ver aquela estrela de uma forma tão cintilante. E aí eles falaram assim, então vamos lá, né, pro povo ali de Jerusalém, porque com certeza eles vão saber sobre o nascimento de Jesus. E quando eles chegaram lá, infelizmente as pessoas não tinham tanto conhecimento sobre isso, né? E como é algo pra gente estar pensando pra nossa vida também, né? A gente aqui que sabe a verdade, a gente que tem a palavra, que tem os materiais, tem aqui os livros de Ellen White, a gente tem tanto conhecimento que Deus, ele tem dado através da sua palavra, mas quantas vezes pessoas de fora têm sabido mais do que nós mesmos que estamos aqui dentro, né? O que é legal a gente pegar assim um gancho mais histórico é que quando a gente olha para a história, por que as pessoas dizem que eram 3 reis magos? Por conta dos 3 presentes, que era o ouro, incenso e mirra, certo? Só que, na verdade, a Bíblia ela nunca apresenta pra gente qual é o número desses magos que foram, né? E mais, a gente entende que eles eram, a Paulinha já deu um norte aqui, que eles eram astrônomos, né? Eram pessoas estudiosas, eles tinham conhecimento sobre o livro de Isaías, das profecias do livro, das profecias do Messias, e há uma tradição religiosa onde diz que na verdade não era estrela o que eles estavam seguindo, mas anjos. Eram anjos. Então olha só que interessante, porque tem uma frase de um pastor muito famoso onde ele diz que Deus sempre guia a história. Então, quando a gente está estudando essa caminhada, essa história da vida de Jesus, olha que interessante. Esses magos, eles foram guiados pelos próprios anjos, que trouxeram eles até o Messias, né? E ao olharem para o Messias, eles perceberam que ele sim era o Salvador do mundo. E um ponto, continuando aí, os magos nesses estudos, eles acabam entrando em contato com o rei Herodes, né? E eles chegam lá, e aí, cadê o Cristo? E o Herodes, quem é esse? Como assim? O que você tá falando? Me introduz aí. E eles mostram, né? E Herodes já interessado, conte-me mais. Procura lá esse Jesus, vai lá atrás dele, depois vocês falam, porque ele já tava com más intenções. E aí eu acho interessante que Herodes, na sua inveja, ele vai lá e faz um decreto para matar as crianças. E aí a gente entra num ponto bem pesado da história, né? Que José e Maria têm que fugir. Eles têm que
pegar refúgio no Egito, e eu acho legal o paralelo que o livro de Mateus faz com a história, a narrativa de Moisés. Ele traz esse paralelo, né, de que Moisés foi perseguido exatamente por isso, né, o rei da época estava matando os bebês, e Jesus também. Só que o interessante é que Moisés, ele vem desse lance de sair do Egito para a Terra Prometida, e Jesus, ele busca refúgio no Egito. Então eu achei isso bem legal. Sim, e é interessante também que a Ellen White diz no livro que justamente esses presentes que os sábios levaram para Jesus, né? Eles usaram para poder fazer essa viagem, porque Maria e José eram pobres, era uma viagem longa, né? Eu sou péssima em geografia. Uma viagem longa. Não sei dizer quão perto um é do outro. É próximo. Mas... Mais ou menos uns 6 quilômetros. É razoavelmente próximo, mas é longe pra caramba Enfim, naquela época, né? e eles iam a pé. Enfim. Então, Ellen White fala isso, né? Que daqueles presentes eles puderam ter, né? O dinheiro, a forma, né? De poderem ir para o Egito. E é interessante também que os magos, né, eles levam esses presentes, e aí me veio a pergunta assim, né, que presente que a gente dá para Jesus, né? Qual é o presente hoje que eu dou para Jesus? E não é só questão de trazer oferta para a igreja. Ellen White, ela fala aqui no livro que eu uso, na edição que eu uso, está na página 15, o seguinte: estamos lhe ofertando presentes quando damos para confortar os pobres e ensinamos as pessoas a respeito do Salvador. Ajudamos assim a salvar aqueles por quem ele morreu, e tais ofertas Deus abençoa. Então, o presente que hoje nós podemos dar de Natal, né, de presente de aniversário para Jesus, é ajudar os pobres, é levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, a todo povo, a toda língua, a toda nação. Amém. Um paralelo muito interessante é que quando a gente vai, né, na história, o rei Herodes, ele havia colocado um decreto onde ele dizia que todas as crianças, né, todos os meninos de 2 anos para baixo, eles deveriam ser mortos, certo? Então, quando os magos vão até Jesus, até o local de Jesus, muitas pessoas pensam que eles chegam quando Jesus ele tinha acabado de nascer, quando na verdade não, né? Quando você vai lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 11, você entende que Maria, ela já estava numa casa, né, quando eles chegaram, ela já estava no recinto dela, e esses magos, eles chegaram, né? E aqui, uma reflexão bem legal é que, assim, por mais que o mal queira destruir todo bem, digamos assim, Deus, ele não permite, né? Ele conduz a história a tal ponto que tudo vai dar certo no final. Então, olha só, nessa fuga para o Egito, né, que Jesus teve que fazer por conta desse decreto, ele ficou até lá, até o rei Herodes vir a falecer. E depois ele voltou com Maria e José para Nazaré, né, para o mesmo lugar da onde seus pais saíram. Então, Jesus, ele continuou, né, nessa caminhada, digamos assim. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Pegando esse gancho, Deus, ele sempre guia o seu povo, né? Ele tá ali sempre guiando cada detalhe. A gente vê que Herodes, ali num tom de maldade, né? Ele fala ali pros magos: então vão lá encontrar onde Jesus tá, e aí vocês me falam onde que ele tá, para que eu possa ir lá presenteá-lo também. Mas aqui no livro fala que ele estava em um tom de maldade, né? Ele estava ali querendo matar a Jesus, porque ele pensava: não, vou perder aqui meu reino, meu poder. E aí, quando esses magos, eles veem ali Jesus, acham Jesus, eles estão ali querendo voltar para contar a Herodes. Até então eles achavam que Herodes estava gostando ali da ideia. Deus, ele manda em sonho para eles, falando: olha, não vão por esse caminho, mudem o seu caminho, porque Herodes, ele está querendo matar o bebê Jesus. E é interessante, né, também quando a gente vê que Herodes, ele dá o decreto ali de matar
meninos ali até 2 anos, na hora, Deus ele manda um sonho ali para José, e José ali prontamente eles vão, né, ali para o Egito. Então assim, Satanás ele sempre tenta fazer com que as coisas deem errado, mas Deus ele sempre manda ali os seus anjos, ele manda sonhos, ele manda coisas para proteger ali o povo de Deus. Deus não é um Deus ausente, né? Tem gente que acredita que Deus pode até existir, ele criou o mundo, mas aí ele deixa a gente aqui ao bel prazer e não interfere. E não é isso que nós vemos, né? Tanto que ele mandou, o próprio Jesus, ele se tornou, né, um ser humano para nos salvar. E para finalizar, gostaria que vocês já falassem a conclusão de vocês desse capítulo. E eu já deixo aqui o que eu achei um capítulo muito interessante. Novamente, irmãos, esse livro está disponível gratuitamente na internet. Você pode ler no site da CPB+, tem esse livro lá, assim como muitos outros livros da Ellen White. Tem esse livro em PDF também. Aqui na nossa biblioteca da igreja nós temos esse livro, nós temos ele a versão ilustrada e a versão mais antiguinha, pequenininha da capa marrom. Então, que os irmãos possam ler esse livro com a gente no decorrer aí desse calendário do Advento. Ainda dá tempo de nos alcançar. Hoje é só o 3º episódio. Os irmãos podem estar lendo junto com a gente, cada dia um capítulo, até chegar o Natal. E sem contar que é um livro curtinho, né? Então é bem tranquilo de ler. Mas para encerrar minha fala, eu queria trazer uma reflexão também sobre esse momento em que Jesus foi perseguido, né? Porque eu não sei vocês, mas eu vi como se Jesus fosse uma pessoa refugiada também, né? Então, hoje em dia a gente conhece, né, os refugiados, eles acabam fugindo da terra onde eles nasceram e tudo mais por conta de conflitos, e Jesus, ele reflete a vida dessas pessoas também, né? Então, eu acho que uma mensagem que fica reconfortante é que o Salvador do mundo passou por muitos percalços ali, mas Deus o protegeu e Jesus se desenvolveu ali, ele cresceu e morreu por nós, e é muito importante que isso seja uma mensagem de conforto para você, se você está passando por alguma dificuldade hoje. Lembre-se de que Jesus passou por períodos frágeis e tudo mais, mas ele enfrentou tudo isso para morrer por nós. Então, que a gente possa ter isso em mente. Gente, é isso. Jesus, desde o momento ali do seu nascimento, ele foi severamente perseguido ali por toda a sua jornada aqui nessa terra. Não foi fácil para Jesus, mas assim como Cristo fez com ele hoje manda anjos para que nos guiem, ele manda o teu Santo Espírito também. E assim como o Fê falou, que a gente possa ter essa esperança em mente, sabe? Se a gente precisar, se a gente ir lá e clamar, Deus, ele vai mandar toda a sua parte de anjos ali para estarem conosco, estarem nos protegendo dessa jornada. Então que a gente possa refletir sobre isso também. Uma reflexão que eu acho bem legal de fazer é que, lendo a história, né, o rei Herodes, ele faz de tudo para tentar, de alguma forma, matar aquele que viria roubar o seu trono, né? E quando na verdade não, né? Que Jesus, ele já sendo um rei do universo, se desfez da sua glória e se tornou uma criança. Mas, pegando o gancho de tudo isso, a gente entende que por mais que o mal queira acabar com o bem aqui na Terra, Deus, ele ainda tem o seu plano na manga, para dizer assim, ou tem os seus planos para que isso não aconteça. E mais, por amor a nós, né? Porque por mais que tudo esteja indo de ladeira abaixo,
Deus ele ainda dá uma esperança pra gente, né? A gente ainda pode dizer assim, poxa, a minha vida tá uma bagunça, a minha vida pessoal, minha vida dentro do emprego tá horrível, mas ainda há esperança, porque eu tenho um Deus que me ama. Então olha só, né? Eu acho que o cerne desse capítulo é isso, né? O cuidado de Deus para com o próprio Jesus, né? Aqui. E mais com a gente também, né? Por quê? Que a gente possa sempre lembrar desse cuidado. Então, um abraço, irmãos. Até o próximo episódio de Tu Porém. Esperamos você lá.